Boa noite a todos. 435, sessão ordinária do dia 6 de abril de 2026. Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Solicito a leitura da ata da sessão anterior. Não quer ligar, presidente? Agora ligou. Ata da 434 sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, realizada no dia 30 de 3 de 2026, com início às 20 horas. Aos 30 dias do mês de março do ano de 2026, com início às 20 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, com a presença dos seguintes vereadores: Edinaldo Honório da Silva, Cleberson Colli, Márcio Alessandro Fernandes, Tiago Vieira da Paz, Armando de Mira Garcia, Evandro Batista de Souza, Leandro Albuquerque Aleixo da Silva, Marco Antônio Fiore Cordeiro. Não compareceu o vereador Fernando Fernandes de Oliveira por estar em viagem parlamentar a Curitiba, Paraná. Havendo quórum regimental, o presidente, em nome de Deus, deu por aberta essa sessão e solicitou a leitura da ata da sessão anterior, a qual ficou aprovada sem discussão. Em seguida, solicitou a leitura dos ofícios recebidos. Nada constou. Na sequência, declarou a ordem dos requerimentos verbais dos senhores vereadores. Nada constou. Indicação número 016/2026, de autoria do vereador Tiago Vieira da Paz ao Executivo Municipal, para que estabeleça contato com o setor competente, para que realize estudo e adote as providências necessárias para a devida identificação das ruas projetadas que já foram oficialmente denominadas por meio de projeto de lei devidamente votado e aprovado por essa Casa de Leis, pois até o momento não foram instaladas as placas de identificação com a denominação dessas vias públicas, o que tem gerado dificuldades para os moradores, prestadores de serviços, entregas, além de transtornos relacionados à localização urbana. Indicação número 017/2026, de autoria do vereador Tiago Vieira da Paz ao Executivo Municipal, para que estabeleça contato com o setor competente para que verifique a possibilidade de proceder com a retirada das sucatas de um ônibus e de um automóvel que se encontram estacionados ao lado de fora da garagem municipal, bem como que seja avaliada e realizada a demolição de uma construção inacabada, casinha, localizada nas proximidades. Tendo em vista as constantes reclamações dos moradores da região, que relatam incômodo com a permanência dessas sucatas em via pública, as quais contribuem para a degradação do ambiente urbano, podendo ainda favorecer a proliferação de insetos e animais peçonhentos, além de representar risco à segurança. Da mesma forma, a construção inacabada ao lado encontra-se em estado de abandono, o que pode ocasionar riscos à população. Diante disso, que sejam tomadas as devidas providências visando atender às demandas da comunidade e garantir melhor condições de segurança, saúde e bem-estar aos munícipes. Indicação número 018/2026, de autoria do vereador Tiago Vieira da Paz, ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente, para que estude a viabilidade de realização de processo licitatório visando a disponibilização de bombas d'água por meio de cessão de uso para atendimento às associações de produtores do município. Justifica-se em razão da necessidade enfrentada por diversas associações de produtores que dependem diretamente dessas bombas para o abastecimento de água em suas atividades. Ocorre que, frequentemente, esses equipamentos apresentam defeitos ou queimam, deixando os associados temporariamente sem acesso à água, o que compromete a produção e gera prejuízo. Portanto, essa cessão de uso mediante licitação permitirá maior agilidade na reposição e disponibilidade dos equipamentos, garantindo suporte contínuo aos produtores e contribuindo para o fortalecimento da atividade rural no município. Indicação número 019/2026, de autoria do vereador Evandro Batista de Souza, à mesa diretora desta Casa de Leis, para que estude a possibilidade de elaboração e implementação de projeto de lei visando a criação do programa Vereador Mirim no âmbito do município. Justifica-se pela importância de incentivar a participação cidadã desde a infância e adolescência, promovendo a educação política, o conhecimento sobre o funcionamento do poder legislativo, o desenvolvimento de senso crítico e da responsabilidade social entre os jovens. A implantação do programa Vereador Mirim permitirá a aproximação dos estudantes com o processo legislativo, contribuindo para a formação de
cidadãos mais conscientes, participativos e comprometidos com o desenvolvimento do município. Em seguida, solicitou a leitura dos requerimentos por escrito dos senhores vereadores. Requerimento número 002/2026, de autoria do vereador Armando de Meira Garcia, para que, nos termos regimentais, seja encaminhado expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, a fim de que determine ao setor competente o envio a essa Casa de Leis de relatório detalhado acerca da utilização de bens públicos municipais, destinados à geração de emprego e renda, contemplando de forma clara e individualizada a relação completa de terrenos e barracões pertencentes ao município, que foram objeto de cessão de uso para essa finalidade, com a devida identificação dos respectivos beneficiários, bem como a indicação da quantidade de empregos atualmente gerada em cada um dos locais cedidos. Requer-se ainda que constem no referido relatório informações quanto ao efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas nas leis autorizativas e nos instrumentos jurídicos que formalizaram as cessões, especialmente no que se refere às contrapartidas assumidas pelos beneficiários, assim como a indicação de eventuais irregularidades constatadas pela administração pública e as providências administrativas adotadas para sua correção. A presente proposição encontra-se ampara na função fiscalizatória inerente ao Poder Legislativo, constituído instrumento legítimo de acompanhamento da gestão dos bens públicos e de verificação da efetividade das políticas públicas implementadas pelo município. A cessão de uso de terrenos e barracões públicos, quando direcionada à promoção do desenvolvimento econômico, representa relevante mecanismo de incentivo à atividade produtiva e à geração de empregos, razão pela qual deve ser permanentemente monitorada, de modo a assegurar que os objetivos que justificam tais concessões estejam sendo efetivamente alcançados. Nesse contexto, a solicitação das informações ora requeridas revela-se medida necessária e oportuna para garantir maior transparência na administração do patrimônio público, possibilitando a análise concreta dos resultados obtidos a partir das sessões realizadas, bem como a verificação do cumprimento das condições legalmente estabelecidas. Ademais, o acesso a tais dados permite ao Poder Legislativo exercer de forma plena e responsável seu papel institucional de controle externo, contribuindo para o aprimoramento da gestão pública e para a adequada destinação dos bens municipais em conformidade com o interesse coletivo. Desta feita, o presente requerimento possui caráter estritamente institucional, não se prestando à imputação de qualquer irregularidade, mas sim à obtenção de informações indispensáveis à avaliação da eficiência das políticas públicas adotadas, em consonância com os princípios que regem a administração pública, especialmente aqueles relacionados à legalidade, à transparência e à eficiência. Diante do exposto, requer-se que o presente requerimento seja submetido à deliberação e votação do plenário na forma do artigo 29, parágrafo único, da Resolução número 05/2006, que seja aprovado, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando informações abaixo descritas. A relação completa dos terrenos e barracões pertencentes ao município que for objeto de cessão de uso com a finalidade de promoção da geração de emprego e incentivo ao desenvolvimento econômico, a identificação dos beneficiários de tais cessões com a indicação da pessoa física ou jurídica responsável pela utilização dos bens públicos, a quantidade de empregos atualmente gerados em cada um dos imóveis cedidos, a devida discriminação, sempre que possível, dos vínculos formais existentes, a situação atual quanto ao cumprimento das obrigações previstas nas leis autorizativas, termos de cessão ou instrumentos congêneres que fundamentaram a disponibilização dos referidos bens públicos. Informações acerca da existência de eventuais irregularidades verificadas na utilização dos imóveis, bem como as providências administrativas adotadas pelo Poder Público Executivo visando a regularização, fiscalização ou eventual retomada dos bens. Solicitou a leitura do projeto de resolução do Legislativo Municipal, projeto de resolução número 002/2026, altera o anexo 1 da resolução 001/2026,
que dispõe sobre a compatibilização da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para exercício de 2026. Na sequência, declarou a ordem do dia. Solicitou a leitura da apresentação do projeto de lei do Executivo Municipal, projeto de lei número 911/2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o consórcio Intergestores Paraná Saúde e da outras providências. Solicitou a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal, projeto de lei número 910/2026, dispõe sobre alterações no contrato do consórcio público com a FEM e da outras providências. Em seguida, colocou em discussão os projetos de resolução 002/2026 do Legislativo Municipal, o projeto de lei número 910/2026 do Executivo Municipal e o requerimento 002/2026 do Legislativo Municipal. Não havendo mais manifestações, o presidente colocou em votação única o requerimento número 002/2026 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Armando de Meire Garcia, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Colocou em primeira votação o projeto de resolução número 002/2026 do Legislativo Municipal, o qual ficou aprovado por unanimidade de votos. Colocou em segunda votação o projeto de lei número 910 do Executivo 2026 do Executivo Municipal, o qual ficou aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, declarou a ordem das explicações pessoais dos senhores vereadores. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, o presidente deu por encerrada essa sessão e mandou lavrar a presente ata, a qual deverá ser lida, votada e assinada pelo presidente e secretário, respectivamente. Edinaldo Honório da Silva, presidente. Márcio Alessandro Fernandes, primeiro secretário. Quem estiver de acordo com a presente ata, que permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovada a ata da sessão anterior. Solicita a leitura dos ofícios recebidos. Ofício número 171/2026. Santa Cruz, Monte Castelo, 6 de abril de 2026. Ao excelentíssimo senhor Edinaldo Honório da Silva, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Monte Castelo. Assunto: requerimento formal de submissão ao regimento de urgência especial e da convocação de sessão extraordinária para apreciação e deliberação dos projetos de lei número 912/2026 e 917/2026. Senhor presidente, o município de Santa Cruz de Monte Castelo, Paraná, por seu prefeito municipal infraassinado, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência com fundamento nas normas regimentais dessa colenda Câmara Municipal que disciplinam a tramitação de proposições em regime de urgência e a convocação de sessões extraordinárias, requerer de forma expressa e motivada o que segue. Do requerimento de submissão ao regime de urgência especial. Requer-se que os projetos de lei número 912/2026, 913/2026, 914/2026, 915/2026, 916/2026 e 917/2026 sejam submetidos ao regime de urgência especial nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa, em razão da presença concomitante dos pressupostos de relevância de matéria, interesse público qualificado e necessidade de deliberação imediata. As proposições em questão tratam, em sua integralidade, de matérias de natureza orçamentária e financeira, consistentes na abertura de créditos adicionais especiais com destinação específica à execução de políticas públicas já estruturadas, vinculadas a convênios, transferências intergovernamentais, recursos vinculados e superávit financeiro apurado em exercícios anteriores. A submissão ao regime ordinário de tramitação no presente caso revela-se a submissão ao regime ordinário de tramitação no presente caso revela-se inadequada,
Portanto, o lapso temporal inerente ao rito comum poderá comprometer a eficácia das medidas propostas, retardar a execução de ações administrativas essenciais e prejudicar a regular aplicação dos recursos públicos vinculados às finalidades específicas. Nesse contexto, a urgência não decorre de mera conveniência administrativa, mas sim da necessidade concreta de evitar prejuízos à coletividade, especialmente nas áreas de infraestrutura, educação, assistência social, cultura e saúde, todas diretamente impactadas pelas proposições encaminhadas. Da necessidade de convocação de sessão extraordinária. Em decorrência da natureza urgente das matérias e da necessidade de sua imediata deliberação, requer-se de forma expressa a convocação de sessão extraordinária nos termos do regimento interno e da Lei Orgânica Municipal para apreciação e votação dos projetos de leis acima indicados. A medida justifica-se pela necessidade de conferir efetividade ao regime de urgência à hora pleiteado, evitando que a tramitação das proposições fique condicionada ao calendário ordinário de sessões, o que poderia esvaziar a finalidade da urgência requerida. A convocação extraordinária, no caso concreto, revela-se instrumento legítimo e necessário para assegurar a continuidade da atuação administrativa, a execução tempestiva do orçamento público e a implementação de políticas públicas já planejadas e juridicamente amparadas. Da fundamentação administrativa do interesse público. Os projetos de lei, ora encaminhados, possuem impacto direto na gestão administrativa e na execução de políticas públicas estruturantes, destacando, entre outros aspectos, a viabilização de investimentos em infraestrutura urbana e desenvolvimento econômico, a execução de programas e ações vinculadas à assistência social, a ampliação da rede física educacional com recursos oriundos de transferências especiais, a correta aplicação de recursos vinculados ao Fundeb, o fomento às atividades culturais por meio de recursos da Lei Aldir Blanc, o fortalecimento da prestação de serviços públicos de saúde mediante a participação em consórcio intermunicipal. A não apreciação imediata das matérias poderá ocasionar prejuízos à execução orçamentária, à continuidade de serviços públicos essenciais e à adequada aplicação de recursos vinculados, configurando inclusive risco de comprometimento do interesse público primário. Do pedido. Diante do exposto, o Poder Executivo Municipal requer a submissão dos projetos de lei número 912/2026, 917/2026 ao regime de urgência especial, com a adoção das providências regimentais necessárias à sua tramitação prioritária. A convocação de sessão extraordinária para apreciação e deliberação das referidas proposições em razão da urgência e relevância das matérias. A regular inclusão das proposições na pauta de deliberação plenária, com observâncias do procedimento regimental aplicável ao regime de urgência especial. Sem mais para o momento, renova-se a Vossa Excelência e aos demais vereadores os protestos de elevada estima e distinta consideração. William César Viega, Prefeito Municipal. Declara a ordem dos requerimentos verbais dos senhores vereadores e a palavra está aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Tiago. Boa noite, presidente. Eu gostaria de enviar ao Executivo uma indicação para ver a possibilidade de estar fazendo uma homenagem para o Domingos, né? O domingo que corre, o atleta, aí na segunda corrida que vai acontecer do trabalhador. Nas explicações especiais eu defino melhor. Palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Evandro. Senhor presidente, primeiramente cumprimento a todos. Quero cumprimentar também o meu amigo, pastor Genivaldo, que nos honra com a sua presença, e todos os visitantes aqui presentes. Gostaria de enviar ao Executivo, pela segunda vez, um requerimento para ver a possibilidade de fechar uma parte da garagem e fazer um refeitório ali para acolher os funcionários públicos. Nas explicações, depois eu explico melhor as considerações finais. Palavra continua aberta. Solicita a leitura dos requerimentos por escrito dos senhores vereadores. Nada consta. Solicita a leitura da apresentação do projeto de resolução número 003/2026 do Legislativo Municipal.
Projeto de Resolução número 003/2026. Altera o anexo 1 da Resolução número 005/2019 para unificar os valores das diárias no âmbito da Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo e da outras providências. Solicito a leitura do projeto de resolução número 002/2026 do Legislativo Municipal. Projeto de Resolução número 002/2026. Altera o anexo 1 da Resolução número 001/2026, que dispõe sobre a compatibilização da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2026. Ordem do dia. Solicito a leitura de apresentação dos projetos de lei número 912, 913, 914, 915, 916 e 917/2026 do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 912/2026. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Projeto de Lei número 913/2026. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Projeto de Lei número 914/2026. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Projeto de Lei número 915/2026. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Projeto de Lei número 916/2026. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Projeto de Lei número 917/2026. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Solicito a leitura do projeto de lei número 911/2026 do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 911/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o consórcio Intergestores Paraná Saúde e da outras providências. Coloca em discussão os referidos projetos e o ofício do projeto de resolução número 002/2026 do Legislativo Municipal, projeto de lei número 911/2026 do Executivo Municipal e o ofício 171 do Executivo Municipal. E a palavra está aberta. Presidente. Palavra com o vereador Armando. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, os que nos acompanham aqui na casa, pelas redes sociais, Castelo FM. Senhor presidente, eu farei uma breve explicação. A resolução 2 de 2026 já é em segunda votação em relação ao ajuste dos repasses financeiros, do cronograma de execução do desembolso que o município faz a essa casa. Os valores foram ajustados de acordo com a normativa do Tribunal de Contas, estamos só regulamentando. Já foi explicado na sessão anterior e o projeto faz parte do acervo digital desta casa. O ofício 171, brilhantemente, como todos os projetos, feita a leitura pelo vereador Leandro. O prefeito, agora com a nova norma de segmento de votação de projeto, ele apresenta um ofício para que essa casa vote e defina se irá votar em em sessão extraordinária os projetos, que eu vou fazer uma breve explicação, que hoje só são para apresentação. São projetos para o convênio de consórcio para a compra de materiais, não medicamentos, tipo gás e demais suplementos que a saúde usa lá no seu setor. Então, será feito um consórcio também, além dos medicamentos, a materiais para que possa atender a nossa população. Os demais projetos, a maioria absoluta é de dotação orçamentária, são ajustes com recursos que chegaram ao município e existe a necessidade de adequação no orçamento. São valores que, se eu ficar lendo, vão ficar muito extensos aqui, mas está no site da Câmara, e alguém tiver alguma dúvida pode acessar lá, que esses projetos estão lá hoje, são só a apresentação de vários deles. O número 3 dessa casa, estamos apenas
apresentando hoje, mas eu tenho certeza que será aprovada, que é o alinhamento das verbas diárias, tanto dos vereadores como dos servidores que se deslocam para cursos e demais aprendizados nas cidades Curitiba, Maringá, enfim, e existe uma necessidade de uma equalização de valores. Senhor presidente, são vários, ficar falando de números aqui, a população não vai entender. Então, os projetos são apresentados, são dotação e estão no site da Casa, da Câmara. Muito obrigado, presidente. A palavra continua aberta. Coloco em votação única o ofício número 171/2026 do Executivo Municipal. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovado o ofício número 171/2026 do Executivo Municipal por unanimidade de votos. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 911/2026 do Executivo Municipal. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não tiver, que se levantem. Fica aprovado o projeto de lei número 911/2026 do Executivo Municipal por unanimidade de votos. Coloco em segunda votação o projeto de resolução número 002/2026 do Legislativo Municipal. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não tiver, que se levantem. Fica aprovado o projeto de resolução número 002/2026 do Legislativo Municipal por unanimidade de votos. Declara a ordem das explicações pessoais dos senhores vereadores e a palavra está aberta. Palavra, presidente. Palavra, vereador Thiago. Primeiro, boa noite, presidente. Boa noite a todos os amigos vereadores. Boa noite a todos os nossos presentes aqui, o Jaime, o Biá, nosso querido pastor Genivaldo, né? Dando a graça da presença, né, pastor? A todos que nos acompanham aí via os canais de comunicações, né? Rádio Castelo, Facebook. Senhor presidente, essa noite eu enviei ao nosso executivo, né? Uma indicação aí para ver, juntamente com todos os organizadores aí da Corrida do Trabalhador, né? Que vem aí a segunda corrida. O ano passado foi um sucesso a corrida. Então, para ver lá com todos os coordenadores, com todas as pessoas envolvidas, para estar fazendo aí uma homenagem, né, ao corredor que a gente tem aqui mais antigo, que é o Dominguinhos, né, que sempre teve aí nos eventos, em todas as cidades aí no nosso estado do Paraná, levando o nome de Santa Cruz, e hoje, infelizmente, não está podendo ocorrer, devido a um probleminha de saúde, mas é um cara que merece o nosso respeito e merece o reconhecimento, né, tanto daqui dessa Casa de Leis, como do nosso executivo, e essa homenagem, pequena homenagem para ele aí na segunda festa do trabalhador, seria de muita valência aí para esse menino que vale ouro e leva o nome de Santa Cruz do Monte Castelo por onde vai. Demais, senhor presidente, queria aqui também só reforçar o nosso executivo, né, lembrando de um requerimento que eu fiz nessa Casa de Leis, sobre as caixas, né, que tem que ser abertas aí em nosso município, a caixa de esgoto, né, a popular Boca de Lobo, em algumas residências, em alguns locais, que é necessário devido aí quando há um acúmulo de chuvas, né, e essas águas acabam entrando aí em residência, entrando aí em vários locais e trazendo prejuízo às pessoas e transtorno. E nesse mesmo requerimento, também pedi abertura lá em frente do canteiro do pastor José. Então, que o executivo, né, veja a possibilidade, como que está o andamento desse projeto que a gente fez aí há algum tempo. No demais, senhor presidente, muito boa noite, muito obrigado. A palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Evandro. Mais uma vez eu gostaria de cumprimentar meus amigos, nobres vereadores dessa Casa de Lei, nossos visitantes aqui presentes, pastor Genivaldo, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, nos honra com sua presença, seja bem-vindo e volte quando quiser. O Jaime, o Biá, também estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, Castelo FM, Facebook,
Olha, senhor presidente, na verdade, hoje eu estou relembrando aqui um requerimento que eu fiz logo no início da nossa gestão, que foi para o executivo ver a possibilidade e a viabilidade de estar fechando uma parte da garagem municipal que acolhe, que recebe nossos servidores municipais ali no setor de viação e obras, para fazer uma espécie de um refeitório, né, para recebê-los ali eles se alimentam, e devido ao fluxo de veículos entrando e saindo, a poeira sobe ali, então eu gostaria que eles sejam recebidos no lugar mais aconchegante, que esteja um ar-condicionado, ter cadeira, uma mesa, se for possível ali uma poltrona para os motoristas que estiverem aguardando ali a sua hora de voltar aos seus trabalhos, que eu acredito que eles merecem. Essa poeira, senhor presidente, na verdade também essa semana eu recebi algumas, digamos, uns questionamentos, não seja uma reclamação, de alguns vizinhos, né, ali ao redor da nossa garagem municipal, devido ao levantamento de muita poeira. Às vezes chega a dona de casa, lava sua roupa, coloca ali no varal, e às vezes chega lá e está empoeirado. Por quê? Porque sobe muita poeira da garagem. Eu conversei com o nosso executivo, ele foi muito atencioso e entendeu essa realidade, e diz que aí no futuro pretende estar solucionando isso aí. Então estou deixando aqui, né, bem claro a minha representatividade, já que me pediram, mostrando que nós estamos conversando com o executivo, e se for possível que seja feito aí essa melhoria. Muito obrigado pelo momento da palavra. A palavra continua aberta. Palavra com o vereador Armando. Senhor presidente, eu já pedi licença para falar daqui e já pedi desculpa. Concedido. Eu precisava ter feito no momento anterior, mas se for possível essa casa encaminhar ao João Fernandes de Souza e a sua equipe um ofício parabenizando ele por mais uma vez eles participarem em Paranavaí no final do mês de março e se sagraram tricampeões do sub-10 do futsal menor. Então, se houver até de incentivo, se puder ser na sessão, eu ficarei grato, senhor presidente. Será atendido, senhor vereador. Muito obrigado, presidente. A palavra continua aberta. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária dia 9/4/2026, às 19 horas, conforme o ofício número 171/2026 do Executivo Municipal, já apresentado, discutido e votado para deliberação. Votação dos seguintes projetos. Projeto de resolução número 003/2026, projeto de lei 911/2026, projeto de lei 912/2026, projeto de lei 913/2026, projeto de lei 914/2026, projeto de lei 915/2026, projeto de lei 916/2026, projeto de lei 917/2026. Agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária. Boa noite a todos.